Tarde, amigão síndico, começando mais um Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial aqui na Ativa FM 98.1, sabadão, né? E a mensagem inicial é o seguinte, amigão síndico, não pare na pista, pois é muito cedo para você se acostumar e vamos iniciar nossos trabalhos aqui. Tudo bom, Giovanni? Como é que tá? Pra variar um pouquinho, eu tô bonito hoje, Thiago. Rapaz, salão de beleza seu é bom, hein, cara? O espelho é melhor ainda. Tem espelho na sua casa? Não, quando você visitou lá, quebrou tudo. Tem a mãe dele. Que a mãe bom. dele ali que fala todo dia pra eles. Tô aqui também hoje com a Elisiana, quadro Seguro Condominial. Tudo bom, Elisiana? Como é que tá? Boa tarde, pessoal. Tudo bem, Thiago? Graças a Deus. Mais Tudo... um dia, vamos aí falar sobre a parte do seguro de condomínios versus seguro residencial, né? Exatamente. Vamos estar aí orientando o pessoal a diferença entre esses dois condomínios, porque o pessoal confunde bastante, né? Isso aí, já já. Tô também aqui com a minha amiga síndica Cleonice, do Condomínio Ver Melhor, no quadro de síndico para síndico. Cleonice, seja bem-vinda ao nosso solo sagrado aqui condominial. Trocar uma ideia hoje. Como é que tá a senhora? Oi, Thiago, tamo aí. Obrigada aí pela oportunidade de estar aqui participando e falando um pouquinho, né, dessa vida de síndico. Vamos lá. Porque não é fácil não, né? Nem um Só pra pouco. você ver, a vida de síndico é tão complicada, até o programa é na hora estranha, né? Meio-dia, né? Horário do povo almoçar. Vamos almoçando e escutando aí as dicas do Exatamente. Hoje também tô com o pessoal da Vila Arte aqui, o Joselito, o senhor Luiz também falar um pouquinho sobre elevadores. Tudo bem, Joselito? Como é que tá? Direto de São Paulo, tá, pessoal? Tô me importando aí o conhecimento. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Thiago. Pessoal, obrigado pelo convite. Vamos lá tirar algumas dúvidas, ver como é que vai acontecer o dia. Bom demais. Tudo bom, seu Luiz? Como é que tá? Também é de São Paulo? Não, boa tarde, pessoal. Não, sou de Brasília mesmo, né? A gente trabalha já há algum tempo na área, então qualquer dúvida, nós estamos aqui para... Vamos trocar uma ideia hoje, a questão de elevadores, manutenção, né? Isso. A importância disso no dia a dia. E vamos começar aqui nosso programa hoje com um quadro Direito Condominial, Seguro Condominial, certo? Quem quiser também ver um pouquinho mais de dica lá no nosso canal no YouTube, Inteligência Condominial, tem a playlist Seguro Condominial. E esse quadro é oferecido pela atual Forte Corretora de Seguro, né? Quem precisar fazer um seguro aí, daqui a pouco eles vão vender o peixinho dela, né? Lisiane, então vamos lá, né? Hoje o tema é a diferença de seguro para condomínios e residencial, que as pessoas confundem muito devido a estar morando com sua residência dentro do condomínio, né? Então, fala um pouquinho sobre isso aí pro pessoal. Rapaz, vou te falar uma coisa. A gente tá aqui sentado do lado de uma pessoa que é cliente nosso lá da corretora. Dá um friozinho na barriga. Se falar mas besteira, tá ferrado. Se falar alguma bobagem, eu tô lascada agora. Ai. Mas vamos lá, pessoal. As pessoas quando compram um apartamento, o que elas buscam, né? Elas buscam segurança. E o seguro, ele traz muito disso, essa questão da segurança, porque respalda os bens das pessoas, né? E vamos lá, a diferença entre seguro de condomínio para seguro residencial. Muitas pessoas, quando compram um apartamento, a gente vai oferecer o seguro residencial, eles falam, não, eu não preciso fazer o seguro do meu apartamento porque meu condomínio é assegurado. Graças a Deus que o seu condomínio é assegurado, né? Mas o seguro do condomínio, ele está aí para assegurar a parte estrutural do condomínio. E as pessoas falam assim, tá, mas a gente costuma falar que o que fica da porta para dentro do apartamento, a responsabilidade é do morador, né? Aí a pessoa me pergunta, tá, mas e as paredes internas, né, que fica ali dentro do apartamento, não está coberto pelo seguro do condomínio? Sim. Por quê? Porque as paredes internas do apartamento faz parte da estrutura do condomínio. E aí? E por quê? E o que não cobre? O que o seguro do condomínio não cobre? O seguro do condomínio não vai cobrir aquilo que está no interior, móveis, eletrodomésticos, né? Essa parte aí não está coberta pelo seguro do condomínio. Por quê? Porque é a responsabilidade do morador repor aquilo que lhe é de propriedade. Então vamos dividir, vamos lá. O que o seguro do condomínio está
Quais as coberturas que tem? O que está cobrindo o seguro do condomínio? Olha, o seguro do condomínio, ele tem cobertura de incêndio, danos elétricos, impacto de veículos, desmoronamento, responsabilidade civil do síndico, do condomínio, mas tudo isso cobre apenas a parte que é comum, a área comum, né? Não está incluso ali os móveis dos moradores, né? Responsabilidade civil familiar. O que é responsabilidade civil familiar? É um dano que aquele morador ou aquele... Vou dar um exemplo prático, tá, da coisa. Vamos supor que acontece um incêndio, né? Esse incêndio começa dentro de um apartamento e vai atingir o outro apartamento, tá? O seguro do condomínio, ele vai cobrir a parte estrutural. Tudo bem. Paredes, né? Paredes, exatamente. Porém, móveis e eletrodomésticos, enfim, que vier a atingir os dois apartamentos, aquele apartamento onde originou o incêndio, ele é responsável pelo dano do outro, do vizinho. Então, se tem a responsabilidade civil familiar, essa cobertura vai cobrir, inclusive, os danos causados no apartamento do vizinho. Quer falar alguma coisa, Giovanni? Não, eu acho bonito, tava falando de seguro, porque eu não entendo nada. Eu sou uma pessoa sem seguro nenhum na vida. Eu não tenho segurança nem das minhas decisões, nem do que eu vou falar, que eu já até me arrependi de abrir a boca agora. Eu não tô com muita segurança para isso, não. Ziane, vamos entender o seguinte, então. Outra coisa. Pode ficar à vontade, fica à vontade. Quebrou uma janela, né, um vidro, tá? De quem que é a responsabilidade? Do morador. Se esse vidro pertencer ao apartamento daquele morador, ele é que tem que repor, e não o seguro do condomínio. A cobertura de vidros do seguro do condomínio vai dar cobertura apenas para a área comum. O que é a área comum? A área comum são os halls de entrada, os corredores, playground, salão de festa. Isso é a área comum. Entendeu? Unidades autônomas, tudo que vier a acontecer dentro da unidade autônoma é responsabilidade do morador. Então, beleza. Agora vamos para o residencial. Eu sei que o residencial tem algumas modalidades, não é isso? Exatamente. Qual é essas modalidades? Olha, o seguro residencial, ele dá cobertura, ele dá assistência 24 horas. Essa assistência 24 horas tem diversos serviços que o morador pode estar utilizando, como, por exemplo, tem cobertura, tem seguradoras que cobrem até consertos de eletrodomésticos. Tá vendo, Giovanni? Não precisa mais ficar preocupado. Tá? Faz o seguro na sua casa. Lembrando que esta cobertura, muitas seguradoras cobrem apenas a mão de obra. O que for necessário trocar de peças fica por conta do morador. Cara, isso é interessante. Então quer dizer que queimou a televisão, a seguradora vai consertar a televisão? Exatamente. A mão de obra, né? A mão peça. De obra. Tem uma seguradora específica que ela cobre a peça desde que o orçamento não ultrapasse a R$450. Interessante, né, Joselito? Tu tem seguro, Joselito? Vocês trabalham com seguro lá? No caso, os elevadores têm seguro quando você vende? Como é que funciona essa existem os órgãos que obrigam a ter seguro de vida do usuário, né? E também o seguro de vida tem até um valor X, eu não me recordo agora, e também tem do funcionário também. Então, se acontecer algum acidente e o funcionário vir a óbito, tem esse seguro que cobre. Esse é o tipo de seguro que nem quer usar, né? É melhor não. Visa, pode vender pra ele, vida, hein? Deixa comigo. Outra coisa muito interessante, que existe uma discussão muito grande com relação aos animais, tá? Nos condomínios. A Cleonice sabe muito bem disso, né? Então, um animal ataca uma pessoa, tá? Esse animal pertence a um morador. De quem que é a responsabilidade? É do morador, não do condomínio. E aí existe a cobertura de responsabilidade civil familiar, que é contratada dentro do seguro residencial, que vai dar cobertura para o proprietário do animal, caso ele venha a ser condenado a pagar uma indenização para a pessoa que foi ferida. Então, existem várias coberturas
que vai atender o morador, não só nos bens, como móveis, como eletrodoméstico, mas possíveis indenizações que ele possa vir a ser condenado a pagar em virtude de danos causados a terceiros, como, por exemplo, o ataque de um animal. E você queria falar, Giovanni? Não, eu ia falar que seguro de elevador, eu troco todo o seguro do mundo para comprar mais cabo para segurar aquilo. Eu não quero usar, de repente o elevador cai comigo lá dentro. O seguro para mim é irrelevante nesse caso. Põe um amortecedor lá embaixo, umas molas grandona, uma coisa. Não assim. pode cair de uma vez, né, Não pode Giovanni? cair. É interessante que esse quadro nosso é seguro condominial, né? E a gente tá falando da ótica do produto, né? Desvendar um pouco disso aí que às vezes fala para condomínio só que tem a obrigação de ter o seguro. E às vezes gostei de tantas coisas que você pode utilizar. Eu não sabia que você poderia utilizar a seguradora para arrumar o seu eletrodoméstico, né? Há tantas vantagens que tem, né? Dona Cleonice, já teve alguma experiência de utilizar o seu seguro no condomínio? Foi bem atendido? Como é que foi? Já sim. Infelizmente, a gestão passada escolheu mal, tinha a forma do seguro. Não vou dizer nem a seguradora. Lembrando que a gestão passada não era comigo o seguro, hein, gente? Por então, favor. assim, é muito importante observar as cláusulas contratuais. Talvez você vai adquirir um seguro que não vai te atender, que foi o caso, né? Tínhamos lá um seguro que depreciava, né, as peças, né? E aí, quando chamamos lá o seguro no valor gasto lá de 16 mil, foi repassado para a gente 3 mil. Então, assim, não compensou. Então, pessoal, muito cuidado aí na hora de contratar um seguro. Vamos ter um bom aí, né, Lisiane? Um bom corretor aí para poder explicar tudo direitinho. E o outro sinistro que vocês tiveram, quem foi que deu a informação da negativa? Eu, né? Na visita que eu fiz na hora que a gente foi contratar, você lembra disso? Exatamente. Então, assim... Nem informaram para a síndica que a cobertura dela estava negada. Então, é bem... Eu acho que lembrando aí que esse seguro né? não foi feito comigo, hein? O corretor faz grande diferença, pessoal, porque na hora que a gente precisa, se a gente não tiver um corretor bem ativo ali do seu lado, te acompanhando, complica muito. Né? Então, é isso aí. Vamos ter cuidado aí na hora de contratar. Não, e a gente tem que entender que o seguro ele é individual para cada condomínio, né? Cada condomínio tem sua particularidade. Às vezes tem muito vidro, às vezes tem menos vidro. Então, assim, não existe um padrão, né? Eu acho que cada estrutura tem uma sua necessidade, né? E é importante que a Cleonice falou, porque vamos até falar sobre elevadores, como o elevador é um item muito caro dentro de condomínios, tem a cláusula de depreciação, né? Que pode chegar até 90%. Explica um pouquinho sobre essa cláusula aí. Peraí. O que foi, Giovanni? acontece? Por que as seguradoras instituíram essa cláusula? Tá? Elas pensavam bastante nos condomínios mais antigos, né? Que os condomínios mais antigos eles tinham muitos problemas e estavam sempre sendo indenizados pelo valor de novo. Tá? Mas... E isso causava um índice muito alto de indenização dentro das seguradoras. Até aí, tudo bem. Mas o que não se contava, o que é ocultado aí, é que Brasília, nós temos muitos condomínios novos. Muitos. Águas Claras, Samambaia, enfim, não vou nem citar Plano Piloto, Taguatinga, nós temos muitos condomínios novos. E tem muito corretor vendendo essa cobertura para os condomínios novos. Tá? Essa cobertura, a seguradora, ela analisa o tempo de vida útil das peças. E nós sabemos que, principalmente peças de elevadores, aí tem peças que custam 20 mil, são peças bem caras. E contratando, você só vai sentir isso no momento que você precisar utilizar o seguro. Por quê? Eles vão analisar, eles vão fazer a depreciação, que pode chegar até 90% do valor da peça, e depois disso desconta a franquia. Não sei, a Cleonice falou que que era 16, né? Ganhou 3 só, né, Cleonice? Exatamente. Muito Então, pouco, né? É um valor que não cobriu aí nem... Aí, no caso, nem a seguradora, né? Foi a escolha que foi errada. A escolha errada, né? exatamente. Fiquem atentos na escolha. E eu vou te dizer uma coisa.
o desconto que é dado, gente, através dessa cobertura, no preço final do seguro, é muito pouco. Não vale a pena vocês contratarem o seguro com esta cláusula de depreciação. Realmente, principalmente os seguros, os condomínios novos, porque as peças, principalmente peças de elevadores, as peças de interfones, que são câmeras, que tem sistema de Tem muita coisa de eletrônica câmera, hoje, né? Muito caríssimo, né? Tem condomínios aí que gastam 100 mil com câmeras. Exatamente. Então, você vai depreciar esses equipamentos, olha o prejuízo que o condomínio poderá vir a ter. E ele só vai sentir isso quando precisar utilizar o seguro. Não, e eu até aconselho o síndico o seguinte, na hora de fechar o seu seguro, se você quiser bater um papo, chamar o conselho fiscal, pessoas que tenham mais conhecimento, para entender a forma que você vai fechar aquele negócio. Porque o cara fala assim, mas o seguro do lado daqui ficou R$1.000, né? Mas o meu ficou 3, 4 mil. E entender qual a diferença disso aí, né? Aí entra a parte do consultor também. Chamar orientar, os corretores para visitar o condomínio, porque é impossível você fazer um bom seguro, o corretor orientar o síndico da forma como ele deve ser orientado, sem você conhecer a estrutura do condomínio, gente. Eu vou dar um adendo aí, inclusive, para a Lisiane, é o seguinte, isso acontece muito, Lisiane. Tem síndicos que chegam lá no banco com o qual ele tem conta e aí oferecem para ele o seguro e não tem essa visita. Eu creio que tenha acontecido isso. Não vou afirmar, não estou aqui para julgar a antiga gestão. Mas fica uma situação meio que, naquele momento, vamos fechar, você já está aqui mesmo, como é que é seu condomínio? E aí o síndico passa ali informações básicas e é fechado só com aquelas informações, né? E sem ter ido visitar. Não fechem assim. Sempre muito cuidado, muita conversa, né, Lisiane? Perturbei um pouco a Lisiane aí até a gente conseguir fechar o nosso seguro, né? Sugando dela o máximo de informações possível, porque na hora que você precisa, você tem que saber exatamente o que você contratou. Verdade. Giovanni? Queria começar falando uma coisa. Esse seguro que me dá um monte de condição, se cobre, se não cobre, já não está me passando muita segurança. Então já está perdendo o sentido de existir. É igual a minha vida, já não tem muito sentido. Aí, tem que ler as cláusulas, é importante para saber o que cobre e o que não cobre. Cara, eu não confiro o troco do mercado, porque eu não sei trabalhar sob pressão, não ia ser síndico bom, não. Porque eu não ia conseguir contratar um seguro que não me passa segurança. Então me contrata como sua corretora que a senhora também não está me passando segurança também, não. Eu vou falar logo a verdade, que hoje eu estou de pouco amigo. Mas hoje ele não está bom. Tá azedo hoje. Mas a Clóvis falou coisa importante, né? E a gente tem que atentar o seguinte, que isso é responsabilidade do síndico, né? Que com certeza quem paga responde civil criminalmente é o síndico, né? E tem que perguntar mesmo, tem que conversar mesmo, acho que tem que fazer tudo na tranquilidade, analisar, né? E eu tô aí, tá? Quem quiser fazer uma visita, só me falar aí que eu vou ter um cafezinho, um jantar, né, Cleonice? O almoço, tô à disposição. Tiago, é isso aí. Tiago, com certeza, aí é um bom funcionário aí, né? Qualquer questão, né, Tiago? Socorre a gente aqui e ali. 100%. Ô, Lisiane, eu sei que tem um seguro para residencial que é dos bens importantes, né? Como é que funciona esse aí? Não tem? Só de documentos e tal? Ou quando você faz o seguro residencial, cobre o imóvel e esses documentos também? Não, essa cobertura que você está mencionando é recomposição de documentos, tá? Ela é uma cobertura adicional, ela tem que ser contratada à parte. Então, a única cobertura que é obrigatória é a de incêndio. As demais coberturas, elas são adicionais. Tanto no residencial também? Sim. Ou seja, pode tacar fogo à vontade, né? Mas, vamos lá, explica um pouquinho como é que é. Eu achei interessante essa parte dos documentos, porque às vezes você está na sua residência. Igual, por exemplo, estava conversando com uma colega ontem que a casa dela foi roubada, né? Uhum. Levaram fotos, levaram documentos. Sim, e aí, inclusive, ela até precisou de algumas fotos. Que ladrão carente é esse que rouba a foto da pessoa? Nossa, ele não tá precisando de dinheiro, não. É de carinho, de atenção. E aí, ela tá precisando agora fazer um processo e foi buscar as fotos, não tinha mais, né? Certo. Como é que é nesse caso? A primeira coisa que você tem que fazer é fazer o BO, o boletim de ocorrência. Faz o BO. Já fez algum BO na sua vida? Já. Você faz o boletim de ocorrência e aciona a seguradora.
como são documentos que foram incendiados, você não tem como provar. A seguradora, ela acredita na boa-fé do segurado, tá? E aí existem alguns documentos que, para você retirar a segunda via, existe um custo, né? E aí você vai... Então ele paga o custo para tirar a segunda via dos documentos. Não, ele te reembolsa. Entendi. É por reembolso. Você paga, pega a nota fiscal e encaminha para a seguradora para ser reembolsado. Então ele é uma cobertura adicional. Quando você contrata residencial, É uma você cobertura contrata mais, adicional. né? Exatamente. José, ele está calado aí, cara. Tem alguma dúvida sobre o seguro? Não, a princípio não. Não precisei ainda também, não. Nunca quis contratar seguro, não? Seguro de quem trabalha com elevador é paraquedas, né? Aí, ô, seu Luiz, você tá caladinho também? É assim mesmo? Lá você tem o seguro paraquedas lá? Rapaz, tem situação que a gente, né, rezaria para ter um paraquedas, mas até hoje não precisamos disso ainda. Que não. bom, né? Graças a Deus, né? Dona Cleonice, tem mais alguma pergunta aí? Tirar alguma dúvida aproveitar a Lisiane aí nessa área de seguros? Tenho sim, vamos lá. Seguro residencial, acho importante esclarecer esse ponto. Bom, você fez um seguro, você tem vários equipamentos eletroeletrônicos dentro da sua residência. Vamos supor que venha não a queimar, mas passar por roubo, furto, certo? E aí, isso já aconteceu comigo, tá? Em uma ocasião onde levaram tudo. Até as fotos também? Menina, até a roupa. Só ficamos com roupa do corpo. Aí, ainda isso sentaram, é mais carente ainda, jantaram. Giovanni. Ainda sentaram, jantaram. Poxa, por que eu não sabia que eles iriam jantar, né? Que tinha dado um tempero especial, né? Deixado na comida. Mas, enfim, né? Não tive essa oportunidade. Enfim, vamos lá. Levaram tudo, né? Na época eu não tinha seguro. Vamos supor que eu tivesse o seguro. Como é que seria a resposta para mim dessa seguradora? A indenização, quando eu fornecesse para ela uma lista do que foi levado. Ok. A primeira coisa que você vai fazer é o boletim de ocorrência. A polícia, quando está de boa vontade, vai lá na residência, faz a perícia, mas a seguradora, Cleonice, ela tende a acreditar muito na boa-fé do segurado, tá? Principalmente o seguro residencial, porque o seguro residencial não é comum a seguradora fazer vistoria quando vai contratar. Então, como que eles indenizam, tá? Existem duas formas, tá? Ou a pessoa apresenta a nota fiscal, tá? O comum é a pessoa não ter a nota fiscal, né? As pessoas geralmente tendem a não guardar. Mas quando acontece um roubo, geralmente esse roubo ele deixa vestígios, tá? Então muitas seguradoras indenizam por fotos. Você tira a foto dos vestígios e encaminha para a seguradora. Ela vai acreditar na sua boa-fé. Eu falo isso porque eu passei recente, aí são uns 2 anos atrás, por uma situação dessas. A minha corretora ela foi roubada. E levaram foto tudo. sua? Será que não queria fazer uma Não. Porque não tinha também. Mas, como aconteceu a indenização? Eu tirei fotos dos arrombamentos. Claro que o roubo ele tem que ser um roubo qualificado, né? A qualificação se dá por arrombamento ou grave ameaça. A pessoa chega armada e te ameaça, enfim. E aí, eu tirei fotos dos vestígios. Por exemplo, computador. Computador, geralmente, né, quando é roubado, tem os vestígios ali. Então, eu tirei fotos e mandei para a seguradora e fui indenizada. Tá? É assim que eles fazem. Espero nunca precisar, mas fica válida aí a Lisiane. Se tem a nota fiscal, você encaminha a nota fiscal. Hoje em dia está muito fácil. Quando você compra a nota fiscal, existe a nota fiscal eletrônica. Então, se você não tem ela fisicamente, você pode ir até o estabelecimento onde você comprou, eles emitem para você. Agora, se for equipamentos muito antigos, é através de vestígios mesmo. Okay. Ô, Lisiane, eu tenho uma dúvida, já que você é tão boa corretora assim. Lá vem. É uma dúvida, uma ideia há muito tempo, porque se não tiver, já é uma ideia também. Tem seguro contra roubo? Contra furto, roubo? Você está querendo ser segurado? Meu amigo, Depende. desista.
Não, Não depende. existe. Porque eu tô com um nicho de mercado aqui, ó. Porque se tem um seguro contra roubo, né? Onde a vítima é ressarcida, indenizada, tem que ter um seguro pro ladrão caso ele seja preso. Aí eu tenho interesse nesse. Aí é um RC. Tem um, Não, infelizmente. um não seguro existe. de profissão aí, de profissional. Esse tipo de público, a seguradora não tem interesse em oferecer seguro para eles. Ah, mas não, a gente tá ganhando. Vocês infelizmente. sabem que a gente tá ganhando. A segurança pública tá perdendo, a gente tá ganhando. É um negócio falou de mercado. É bom também ressaltar, amigo, o seguinte: aconteceu algum sinistro, procure seu corretor. Né? Essa semana estava na corretora conversando com a Lisiana, teve uma síndica que, por si só, ela foi fazendo as coisas e acabou que no final não deu certo. Então procure o corretor porque ele vai tirar as dúvidas, vai saber te orientar como proceder no caso de um sinistro, né? Qual documentação precisa, porque é o seguinte, o corretor é um dever dele te orientar, não é só vender não, é te acompanhar na hora que você precisar, Exatamente. porque ele tem mais conhecimento, vai saber o trâmite legal para resolver da melhor maneira possível, né? Exatamente. Giovanni, tem mais alguma pergunta para a Lisiane? Tem certeza que não pode atender esse tipo de gente? Eu tenho um monte de amigo. Tem um condomínio todo pra você fechar. Um condomínio papuda. O interesse é nosso. Lisiane, Pode deixar, tem tá mais bom. alguma consideração sobre esse quesito aí? Não, tá tudo tudo tranquilo. Ela não É. tem muita segurança também não, né, Thiago? Liz, muito obrigado por estar aqui. Vende seu peixe pra galera aí, como é que o pessoal quer contratar o seguro de vida, o Como seguro é que a gente empresarial. vende o peixe da gente tendo um ser desse falando? Ser iluminado. Ele é humorista. Eu que salvo esse programa. As pessoas precisam Vou por causa te de falar. mim. Mas vende seu peixe aí. Assistem não, né? Porque é rádio, elas escutam. Mas vende aí, eu não vou te atrapalhar mais não, dizer. Existem seguros. Tiago, existe seguro para pessoas que estão pensando em cometer homicídios? Ele acabou de dar ideia. Eu Você não acabei quis de dar fazer, ideia, você ué? não quis, a ideia minha tá patenteada. Eu acho que eu vou inventar esse seguro aqui agora e vou ser a primeira consumidora. Vamos lá, Liz. Qual é o nome da empresa? Onde te acha? Qual é o telefone? Pessoal, quem tiver dúvidas sobre seguros, quiser maiores informações, orientações, pode me mandar o WhatsApp. Meu WhatsApp é o 985892313. Temos também o nosso Instagram, Papo Seguro DF, onde nós vamos estar postando toda semana vídeos, informações importantes para pessoas que queiram se informar sobre todos os tipos de seguro, não só seguro de condomínio, como automóveis, planos de saúde, vida, enfim. Pode Qual é o nome da entrar em empresa contato mesmo? lá. O nome da empresa? Eu sou da Atual Forte, corretora de seguros. Podem também acessar lá o nosso site www.atualforte.com.br. Beleza, pessoal? Vou tomar um cafezinho. Daqui a pouco a gente volta com o pessoal da Vila Arte aqui falando sobre elevadores. Ó bebê, sinto falta de te ver aqui. Oi, sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua. Igual você não acho nem na terra nem na lua. Jerry Smith chegou pra ajudar Roberto e Ronaldo. Atende o coração desse pobre. Coitado, voltando com o nosso Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial. Quero mandar um abraço para o seu Paulo, para a Thaís, para o Carlos, para a Amanda, que são síndicos profissionais aí do Brasil afora, que vem nos ouvindo pelo app, né? Muito obrigado por toda a nossa audiência e por gastar o tempo ouvindo a gente, lógico, né? Pessoas tão bonitas, amorosas, né? Apesar que vocês não vê, mas todo mundo que é bonito, né? Todo mundo que é lindo, maravilhoso. Tem certeza, Thiago? É porque você não tem um espelho aqui na sala pra você mudar um pouquinho. Você vê o que tá à sua frente, mas você não se enxerga, entendeu? Sabe o que é o bacana? É o tal do amor próprio. O amor próprio é a melhor coisa que existe. Então vamos lá, né? Hoje eu estou com o pessoal da Vila Arte, né? Elevadores. Falar um pouquinho sobre elevadores, os Elito, né? Tudo bem, Zé? Como é que tá? Tudo bom? Prazer, novamente. Vamos iniciar aí com as perguntas. Tranquilo, ver né? o que o pessoal tem de Deixa eu te dúvida. perguntar, você fica alocado em Brasília ou só São Paulo você faz esse intercâmbio aí? Na verdade, eu fico rodando, né, algumas unidades. Eu sou natural de São Paulo, trabalho na unidade central lá de São Paulo, mas a gente roda as unidades que tem em todo o Brasil. Bom demais. E você já ficou rodando alguma vez na sua vida? Cara, eu cheguei a um ponto da minha vida que o cigano falava pra mim, cara, vai devagar. Cria pouso, família.
Surpreendeu até o cigano. Não, já fui pra São Paulo já. Que Nossa, bom. maravilhoso o cheiro do Tietê. Tá impregnado até hoje. Então vamos lá, Joselito, vamos pro tema aqui que interessa, né? Joselito, eu vou falar uma coisa importante hoje, que é a questão de elevadores, né? Sim. É uma coisa que consome muita grana, né? Dos condomínios, muito problema. Fala não. Mas assim, eu falo que é o mais importante, né? Elevador ali, tá ali com vidas, né? Ele transporta vidas. Exato. Então vamos lá, Zé. Primeira coisa, cara, a pessoa ficou presa no elevador. Como tem que proceder, no caso o síndico, ou o porteiro, ou o zelador? Como é que é esse proceder quando o cara fica preso no elevador? Certo. Tem algumas variáveis para isso. Tem, mesmo porque nós temos 3 tipos de elevadores hoje, né? E outros aí que ainda não foram catalogados. Seria o hidráulico, o convencional, né? Que é o que tem casa de máquinas, e o sem casa de máquinas, que é algo que vem ganhando força aí há uns 10 anos atrás. Antes de a gente falar da parte do problema, do resgate, também existe a solução. É o que? Você ter o dispositivo para resgate automático. Ele funciona para falta de energia. Se o elevador faltar energia no prédio e por algum motivo demorar, ele tem um sistema que realimenta o comando, o motor, e ele nivela o elevador, abre porta e trava de vez para poder resgatar. Esse já é um sistema moderno que você poderia estar instalando em... No próprio, então você não precisa chamar mais a empresa. O próprio elevador Se for problema de energia, você não precisa... Para resgate, você não precisa. Ah, então acabou aquelas cenas românticas das novelas, que o casal fica preso no elevador, aí começa a se apaixonar. Aí na melhor parte da cena a novela entra no comercial. Que merda. Não, mas ainda pode acontecer. Que aí são as falhas mecânicas, né? Ou desgaste, ou algum componente travou. Aí esse resgate ele não tem autonomia para fazer funcionar sem a segurança estar toda completa. Então, um dos pontos importantes de estar fazendo isso daí é a pessoa que for executar ter treinamento. Tirando essas variáveis, o procedimento seria qual? Identificar em qual andar o elevador está. Normalmente você tem um display, aquele display indicador de posição, para você ter noção de onde o elevador está. Fez isso, desliga o elevador, vai até o andar que o elevador se encontra, e você tem um visor naquelas portas de elevador, você tem uns visorzinhos, aquelas portas de puxar. Você consegue identificar se o elevador está lá mesmo, abre a porta, né? Também tem alguns modelos de porta, então você tem um tipo de chave para modelo A, modelo B e etc. Você abriu a porta, visualizou que o elevador está nivelado, ou eu indico aí até 50, 60 centímetros, que é a altura do joelho, você consegue resgatar a pessoa. Se estiver no meio da parede, no meio da porta, eu não recomendo. Você tranquilizar a pessoa, o passageiro, e chamar a empresa informando, né? Logicamente informando que é uma situação de emergência, o passageiro preso. Fica calma aí, você vai morrer por falta de ar, mas ó, tá tudo sob controle, você vai morrer num lugar seguro. E pior que não morre por falta de ar. Os elevadores têm entrada, tem furos, né, em volta no teto e no rodapé para ter ventilação, se a pessoa tiver claustrofobia, né, aí é uma situação atípica. Que droga, tem que pensar outra forma de matar as pessoas. Não. Joselito, É tudo pensado. você falou coisa interessante. Existem 3 modelos de elevadores, né? Isso. Tem como você explicar cada modelo para nós? Sim, o hidráulico, ele tem um pistão, né? E um pistão que ele é todo cheio de óleo. Tem um motor bomba que injeta esse óleo para o pistão. Ele trabalha como se fosse aquelas antigas antenas de carros, né? Que subia telescópica. E a cabine fica em cima ou na lateral e ele vai levantando o elevador. Na hora de descer, você não tem energia, né? Você não precisa energizar o motor. É só descer pela inércia, pelo próprio peso da cabine. Então, nesse caso, você só tem alimentação, o uso do motor, da potência nominal, só na subida. Interessante, porque isso pode gerar economia para o condomínio, né? Sim, sim. Porém, ele é mais recomendado para usos menores, porque como você tem o hidráulico, ele sobreaquece, você tem que colocar um resfriador, né, que é o Então, trocador de condomínio de calor. pequeno porte, então, né? acaba elevando. O que ele te dá de solução, em algum momento, se você colocar muitas paradas, o pistão tem que ser grande, o motor tem que ser maior. Então, isso acaba equiparando ao elevador convencional. Então, para grande porte, fluxo grande, comercial, o ideal mesmo é o elétrico. Como é que é esse elétrico aí?
O elétrico, você tem o contrapeso, que é o padrão, né? Que já vem de longa data. Você tem a cabine de um lado, o contrapeso de outro, o motor fica no meio. Então, hora ele gira para um lado para subir a cabine e hora ele gira para o outro para descer a cabine. É similar a uma gangorra, né? Você tem as duas cargas de um lado, hora o motor gira para puxar ou para... E qual o peso médio de uma cabine que comporta aí 6 pessoas? 6 pessoas deve girar em torno de 400 quilos, só a cabine. Então, ou seja, você tem que colocar a cabine de um lado e um Thiago do outro para dar um contrapeso. Se tiver nessa carga, tem que ser. Sacaneando aqui, né? Foda, tá vendo? Não é só com você não. Não, mas é 400 quilos, Thiago. Você tem que fazer um pouquinho de regime. Mas tá bom. As meninas falam que eu sou panda. Agora, uma pergunta importante. Quando você citou aí esse sistema moderno, né? Que ele leva o elevador até o andar mais próximo. Sim. E ali ele abre, que é o tempo da pessoa sair, e aí ele trava a porta. Isso. Esse sistema, ele pode ser instalado em qualquer tipo de elevador ou não? Ele tem algumas restrições. O seu comando tem que ser eletrônico, porque o comando antigo a relé, né, que hoje em dia ainda tem, mas ele já está mais escasso. Ele não está preparado para isso. Você teria que fazer muita modificação, alterações para ele fazer esse processo. Então, o eletrônico, além de ser eletrônico, ele já tem que estar preparado, ou seja, contatora, fiação para esse processo, e o modelo do seu motor também. Modelo ou potência, né? Que aí vai, se você tiver um motor muito grande para 15, 20 passageiros, você tem que ter mais baterias para ele suportar, fazer com que o motor gire. Tem que lá, então tem que ir no condomínio e ver, né, cara, a Isso, situação, né? Poxa, eu já tava ficando aqui tão feliz, né? Agora você me deu um banho de água fria aí. Não sei se vai ser viável para lá. É uma coisa específica, né? A tecnologia existe, mas aí tem que ter o estudo de engenharia para como instalar ele no seu equipamento. E é a empresa que oferece esse estudo de engenharia? Para ver se é possível ou não? Sim, na hora do orçamento, primeiro tem o contato comercial, né? Para gerar o orçamento tem que ter essa vistoria, porque senão ele pode te cotar a parte simples, né? Que é a bateria que é o padrão, e na hora de instalar não funcionar. Então, pode ter desacordos, tem que ter essa vistoria, essa análise, para poder fechar o contrato. Entendi. O cronista o olho brilhou, cara. Falou, vai economizar condomínio. Eu tava tão feliz que você nem imagina. Lisiane, tu já ficou presa no elevador alguma vez? Já. Como é que foi a experiência? Tive que manter a calma, acionei Tinha um galã de novela junto com você, Lisiane? Foi assim que ela conheceu o esposo dela. Pois é, não tinha. Ela Não tinha ficou tão ninguém. triste nessa. Ela ficou vermelha. Vamos lá, então. Mas tive que manter a calma e acionar o botão de emergência. Ela teve que manter a calma porque ela já era casada, entendeu? Não era. Eu não conhecia, não. Vamos lá, Joselito. Então, assim, quais os cuidados que tem que ter ao usar o elevador? Bem, tem vários, né? Vamos citar alguns. O primeiro, do usuário. Só entrar no elevador ou no poço, né? No poço não, perdão. Quando você também puxa pode, a se porta, quiser, né, Giovanni? Quando você puxa a porta, é um dos cuidados. Inclusive tem até placas hoje em dia de só entre caso o elevador estiver no local. O celular distrai muitas pessoas, as pessoas vão lá, puxa a porta e tá o buraco. Mas vocês não fazem placa pra cego também, né? Nem pra não, porque a placa fica alta. Não. Nesse caso, não. Mas o que acontece? Esse é um dos cuidados, né? Do usuário, só puxar a porta quando o elevador estiver no local. E se a porta abrir por algum motivo, quebrou o dispositivo, a peça soltou e permitiu que a porta abra, porque a gente tem dispositivo para que não aconteça, mas se isso ainda falhar, tem que ter atenção para não ter um acidente. Ô Thiago, você sabia que anão não pode morar no andar muito alto de um prédio? Por quê? Porque ele não alcança o botão do andar dele. Aí, ó. Lá no condomínio é assim. Agora, uma pergunta bem interessante aí quando você fala dessa questão, né?
desse sistema, né? Desse sistema Sim. moderno aí. Eu creio que você está em São Paulo. Eu não conheço Pode muitos, deixar, tá cheio. vamos dizer, muitos elevadores de Brasília, não. Mas vamos falar aqui da nossa região Samambaia, que eu sou síndica aqui de Samambaia. Os nossos elevadores, a maioria deles, não tem essa porta que puxa. Já é aquela porta automática que quando abre você já está dentro do elevador, né? Sim. Então, esse sistema aí de a porta travar ou não, infelizmente a gente não tem, que eu acho que é até um item a mais de segurança, mas a gente não tem na maioria dos elevadores essas daqui. Portas laterais que você está falando, a gente chama de porta automática. Você não precisa do usuário estar movimentando. Mas ela também tem dispositivo de bloqueio. Também tem um dispositivo de abertura, que é diferente da outra porta. Então, isso daí não é um problema. O que pode acontecer, um técnico está saindo do elevador, isso já aconteceu comigo. O nosso ambiente de trabalho é em cima da cabine. Então, quando eu estava saindo de cima da cabine para poder normalizar o elevador, a pessoa estava querendo entrar aonde eu estava, que era o espaço confinado ali em cima da cabine. Porque ela não reparou que era um técnico, era uma manutenção. Então, isso daí pode acontecer também. Não chega a ser um acidente, mas a desatenção é um dos pontos que acontece. Um outro item também que é bom comentar é o excesso de carga. Tem muito condomínio comercial e residencial que o pessoal abusa. Alguns casos, normalmente o motor já tem um coeficiente já para cima, para poder, até mesmo para ele poder puxar. O motor já tem um pouco mais de potência para ele poder puxar. Mas se você fica levando ele ao extremo, fadiga e o tempo de vida útil dele diminui. Interessante, né? Uma dica aí para as empresas, que eu inclusive já falei isso lá no condomínio. Quando vocês vão fazer aquela manutenção mensal, que é uma manutenção mais demorada, vocês passam mais tempo em um elevador, né? Até para ver se ele realmente está funcionando como deveria, fazendo todos os testes. Fica aí uma dica e uma sugestão para as empresas que trabalham. Coloca uma placa de manutenção, não só naquela entrada e saída principal, coloca em todos os andares. Isso ajudaria bastante nesse caso aí de pessoas desatentas. Sim. Até mesmo porque a pessoa está ali vendo o elevador preso e não sabe por que ele está preso. Poxa, síndica, só tem um elevador funcionando? Por quê? Não está em horário de recolher lixo. O que está acontecendo? Então, isso aí já evitaria até os questionamentos aí pra gente como síndico. E também questão de segurança, que você falou, né? Nesses equipamentos já modernos, você tem até no display também a nomenclatura MT ou MA, que é referente à manutenção, né? Então, não teria tanta necessidade das placas, mas o fornecimento das placas, por padrão, acho que são 2 andares, o térreo, o subsolo ou só o térreo. Isso daí é de acordar, fazer um acordo, acertar comercialmente com o fornecimento e com o síndico, né? Isso daí é uma coisa... Mas não seria também uma preocupação da própria empresa, assim, em estar deixando os condôminos, que na verdade vocês não prestam serviço para o síndico, vocês prestam serviço para todos os condôminos, né? Não fica aí uma dica da empresa também estar preocupada com essa satisfação do seu cliente? Ah, não, dona Cléo, mas a gente só tem obrigação de colocar essa plaquinha em 3 andares. Tudo bem, a gente entende, é um padrão de segurança, ao qual tem uma normativa, né? Mas quando a gente dá a dica, é para que as empresas se preocupem um pouco mais em dar aquela satisfação e aquela alegria para o condômino que não, tá pagando. Mas aí a senhora pode ficar despreocupada, porque geralmente tem seguro, se morrer, cobre. Joselito, vamos lá, vamos... Pode, fica à vontade. Eu achei interessante essa dica da Cléo, por quê? Porque se acontece, o condomínio está passando por alguma manutenção, e aí, de repente, o cara consegue abrir ali a porta do elevador, o elevador não está no lugar, e não tem a plaquinha, o condomínio ele pode responder. E a empresa que está fazendo manutenção ali, consequentemente, ela pode vir a responder também de uma maneira solidária. A plaquinha evitaria esse processo, entendeu? Porque muitas vezes essa placa ela avisa o morador que o elevador está passando por manutenção. E mesmo assim, se o morador vier a abrir e cair, foi uma...
Né? Entendeu? Mas aí eu tô do lado do Joselito, porque se o cara abriu a porta de um elevador que tá em manutenção, ele tem que se arrebentar mesmo, que é pra aprender. Parece menino mas eu teimoso. não, mas é sério, eu tô falando isso pra... É uma situação que é difícil acontecer, sim, mas se acontecer, minimiza as chances de indenizações. Fica a dica aí, né, para os prestadores de serviço. Acho que a Annalise fez um bom adentro aí. E vamos continuar nossa conversa aqui. Joselito, seguinte. Qual é o período médio de manutenção que tem que se fazer a manutenção de um elevador, né? E qual a importância de se fazer essa boa manutenção? Sim, o período é um mês, a média aí é uma vez por mês, tá? Já é o suficiente para manter o equipamento em boas condições. Em alguns casos mais críticos, fábrica, indústria, pede-se menos, 2 vezes por mês, de 15 em 15. E quais itens são revisados nessas manutenções? Tem um checklist, Thiago, eu não vou me recordar de cabeça, mas os principais aí, existem itens que são trimestrais, existem itens que é mensal, existem que é trimestral e outro semestral. Um exemplo de semestral acho que é trimestral e semestral, o cabo de aço. Você não precisa estar conferindo todo mês, principalmente se o cabo de aço é novo, tá? Portas tem que ser todo mês, porque ela abre e fecha a todo momento. Então tem itens que você não tem essa necessidade de estar verificando todo mês. Beleza. Outra questão quais as vantagens da modernização dos elevadores e qual o momento certo para o condomínio fazer essa modernização? A vantagem normalmente, a principal vantagem é a economia de energia. Vou dar um exemplo. Você tem um equipamento que é o relé, né, que é aquele eletromecânico antigo. Então, imagina que você tem bobinas em cada relé. Aquele consumo é extraordinário em relação à placa eletrônica. Então, se você moderniza, reforma ele com componentes eletrônicos, você diminui o uso de relé para 5, 6, talvez até menos, dependendo do modelo, da tecnologia que for aplicada. Tá? O principal item é isso daí. Além de você ter alguns acessórios, display, alguns casos display colorido, chamadas, você consegue colocar par ímpar no elevador, serviço independente, assessorista, você consegue, aumenta o seu uso, né, seu leque para usabilidade. Quando executar isso? Quando começar a danificar demais o equipamento, desgaste daqueles relés, tem um momento que você não consegue mais ajustar ele, você vai procurar no mercado, o equipamento, as peças estão obsoletas, então existem poucas pessoas fornecendo isso. É um dos principais itens aí que alerta aí, que te chama para modernizar ele. É igual carro velho, né? Começa a quebrar demais, Isso. tem que comprar um novo, né? Chega uma hora que não tem mais jeito. E hoje, qual é a média de vida útil do elevador? O que eu já percebi, até mesmo trabalhando, ninguém nunca fez esse estudo, né? Pelo menos eu desconheço. Mas a média de um elevador aí de 10 a 15 anos aí, igual um celular. O celular é de 1 ano a 2 anos, você está obsoleto. Um equipamento tem uma vida útil favorável, e até mesmo questão de peça, em torno de 10 anos, 12 anos, você tem uma vida boa, sadia. Depois disso, você começa a ter dificuldade. Celular não tem essa vida útil toda, não, de 1 ano, 2 anos. Aqui na Samambaia é 1 semana. Você comprou, aí você vai trabalhar, te roubam na parada. Já foi no ponto de ônibus. Já era, né? Joselito, outra coisa importante. Existe duas formas de que o mercado trabalha, né? 2 tipos de contrato. Um contrato é de manutenção e um contrato de conservação, né? O que seria um, que seria o outro? Vamos iniciar pelo conservação. Conservação é aquela manutenção básica, que é o quê? A conservação do equipamento, das peças, limpeza, lubrificação, checagem, né? E os consertos, que é a corretiva, nós chamamos de corretiva. O elevador parou, você aciona o técnico, ele vem e conserta. A manutenção... Como é que é o nome? Perdão? Tem a falou da conservação e o contrato de manutenção, né? Contrato de manutenção. O contrato de manutenção, ele já inclui peças. Por exemplo, botão danificou, você não tem custo. Já está incluso. Conservação não. Todo tipo de peça que for fornecida tem que gerar orçamento, e isso é acordado, os valores, adquirido. Na manutenção, não. Na manutenção existem peças discriminadas no contrato, que elas são incluídas. Caso elas quebrem, você não tem custo nenhum.
Exemplo básico aí, o botão que quebra, queima, display, alguns casos cabo de aço, isso vai de acordo com o contrato, aí você tem que... Zé, agora me veio uma situação na minha cabeça aqui. Quando você faz o seguro lá do condomínio, tá incluso os elevadores, correto? E nesse seguro, essas peças estão inclusas também, se vier quebrar? Quais peças? Do elevador. Sim, depende, né? Se for, por exemplo, se acontecer uma queda de raio que vier atingir as peças do elevador, sim. Alagamento, entendeu? Depende da causa da quebra. Eu estava pensando na ideia de se quebrou a peça, é um sinistro, a seguradora poderia repor essa peça. Não, depende da causa Se for de desgaste natural. Desgaste natural, não. Não, aí entra no orçamento. Aí já vai questão de manutenção, entendeu? Então, se for identificado que houve uma falta de manutenção, não vai estar coberto pelo seguro, tá? Só vai estar cobertas as peças dos elevadores se for decorrente de danos elétricos, de alagamento, né? Desde que essas coberturas estejam contratadas no seguro. Outra coisa importante, qual a diferença de valores de um para o outro, do conservação para o manutenção? Depende do que você coloca no contrato da manutenção. Se você quer colocar o motor, um exemplo, o preço, o valor ele vai se distanciando da conservação simples. Eu não tenho como te mensurar, mas pode ser de 50% ou até mesmo 100%. Igual você falou que roda muito o Brasil todo aí, o que você repara no mercado? Ele está indo mais para conservação, mais para manutenção? Ou também depende, né? É regional. Tem os condomínios comerciais têm mais essa preocupação. Os condomínios residencial, no caso, aí conta um pouquinho mais com a sorte. Vamos esperar desgastar, vamos esperar precisar mesmo para trocar. Os comerciais costumam ter já essa preocupação. Órgão público também. Porque também acho que é a questão do comércio, não pode parar também naquela situação, né? Sim. Voltando aí um pouquinho do que a Lisiane falou e que nossa amiga aqui também falou. Desculpa seu nome? Joselito. Pois é, Joselito, vamos lá. Um caso que acontece lá no nosso condomínio, até por alguns erros construtivos, né? Que aí cabe os dois. Eu tenho um contrato de manutenção, ao qual cobre as peças. Uhum. Só que lá nós já tivemos 2 casos de alagamento, né? E aí... Não me lembro disso. Tiago sabe bem como é, né, Tiago? Participou um pouquinho aí dessa labuta, que não é nada fácil. Nosso condomínio tem muitos problemas. Então, o que acontece no nosso caso lá? A empresa que prestava serviço de manutenção não cobriu porque era alagamento. Então, não foi um desgaste. Ela alegava que não era desgaste. Então, não fazia parte dela. E aí, a gente não convocou na época, lá não era ainda a seguradora que temos hoje com a nossa querida amiga aqui, né? A Lisiane. Era antiga. Mas também não valia a pena chamar, porque o valor da peça que queimou não era um valor, assim, que valeria por conta de franquia e tudo, né? Sim. Mas, assim, então, só lembrando... a quem está escutando aí, nossos colegas que estão escutando, que a manutenção, o contrato de manutenção, em caso de peças que foram danificadas, mas que não foi por uso ou desgaste, essa manutenção terceiro, também não cobre. Se foi por terceiro, alguém, nossos condôminos lindos, aquele que tem umas criancinhas abençoadas, às vezes danifica algum equipamento, e aí esse contrato, na maioria das vezes, não cobre. Não é fácil ser síndico, né? Porque nesse caso ele tem que determinar quem vai procurar, porque nesse caso é a seguradora, né? É a seguradora, aí já é a seguradora, né? E aí depende também se vai valer a pena ou não chamar e convocar. Vida de síndico não é fácil isso aí. Não, né? Ô, Giovanni, tem alguma pergunta, meu amigo Joselito? Não, eu queria saber se vocês também tem um costume de hackear a filmagem dos elevadores para ver o que acontece lá. Não, a gente não tem nem acesso, na verdade. A gente só eu também não ia falar, né? Assim, então, mas se tiver uma filmagem lá, manda lá no WhatsApp. Cleonice, tem mais alguma pergunta, meu amigo Joselito? Não, é só agradecer mesmo aí alguns esclarecimentos bem importantes. Lise, tem alguma pergunta? Não, só uma colocação. Cleo, se for identificado que a peça foi danificada por um morador,
Na verdade, a responsabilidade não é do seguro nessa situação. Porque a responsabilidade tem que ser de quem? De quem danificou a peça. Usuário, né? Do usuário. Então, nessa situação, o seguro não cobre. Porque a responsabilidade não é do condomínio, a responsabilidade é do usuário. Se o usuário, por exemplo, foi o filho do usuário que danificou, tá? O filho do morador. Se ele tiver a cobertura de responsabilidade civil familiar contratada na apólice de seguro residencial dele, ele vai ter essa cobertura. Mas, Tá? mas aí se o filho desse vizinho aí estragar as Ou coisas... o próprio vizinho. Ou o próprio vizinho... Desde que... Chama o cara que consegue abrir a porta do elevador de manutenção e já pede para empurrar esse... Desde que, se foi um morador, desde que esse ato dele não seja um ato intencional, tá? A seguradora dele, se ele tiver o seguro residencial, tiver a responsabilidade Isso civil é interessante, familiar, tá vai estar coberto, porque essa cobertura ela serve para respaldar contra danos causados a terceiros. E o condomínio, nessa situação, ele pode ser um Outra terceiro. coisa, pergunta. Ele fez lá esse residencial familiar, né? Cobre também as multas de condomínio que o filho pode causar? Não, Isso é interessante. não cobre multas. Bom, eu acho que tinha que fazer que vai ter um monte de adepto a residencial, né, Cleonice? Viu aí, ó, olha que legal, uma coisa puxa a outra, tá vendo aí? Mais um nicho Vida de aí. síndico não é fácil não, porque aí a gente tem que definir o que é coberto pela nossa contrato de manutenção, o que a nossa seguradora cobre. Sim. E o que o nosso condômino vai ter que ressarcir, né? Porque muitas vezes realmente é culpa do condômino e a gente já vai atrás dele. Só que aí já pintou uma outra informação da importância aí dos condôminos ter esse seguro, que às vezes, sei lá, E sabe outra como coisa, é que é é, tão né? baratinho, é um valor tão risório, né, Livra Lisiane? ele de desembolsar uma quantia aí, né, Lisiane? Exatamente. Ô, Zelito, vamos lá aqui. Tem uma coisa importante, que o que é o RIA? É RIA esse nome mesmo? Isso, é o relatório eu esqueci o I, mas é anual. É um relatório que fala De inspeção, sobre, não? de inspeção anual. Relatório de inspeção anual, Inspeção anual, isso. Ele fala sobre a parte de segurança do equipamento. É um relatório que você faz e envia para os órgãos competentes, né? Para manter atualizado a situação do equipamento. Um exemplo, guarda-corpo, botão de emergência, escada para entrar dentro do fundo do poço, escada marinheiro. Então, esse relatório você cria de acordo com a realidade do equipamento. Você faz a vistoria lá. Hoje em dia, até fotos você pode estar inserindo e manda para os órgãos competentes. E aí, em São Paulo, o próprio órgão, que se eu não me engano é o CONTRU, ele entra ele se comunica, né, com o condômino ou com a parte de predial para informar que o elevador está inseguro, né? Ele está irregular de acordo com as normas de segurança. Ele é obrigatório esse RIA, Isso, né? é obrigatório. Dentro São do contrato de Paulo- vocês já tá incluso isso aqui? Tá. Eu acredito que tem alguns cursos, a parte de prefeitura para você emitir, para você, número de protocolo. Isso daí pelo menos em São Paulo tem, né? Agora em Brasília, nas outras regiões, eu não sei como é que Não, eu funciona. tava pesquisando, a é obrigatório fiscalização, também. Mas o RIA é obrigatório. Ele é obrigatório. Eu não sei a fiscalização, mas ele é obrigatório Sim, também sim. nas regiões, né? Outra coisa importante, quando o elevador está em manutenção, tem necessidade de ter um RT ou não? Sim. Toda empresa que for... Então, ela quando tiver- você faz, você emite aquela RT. Isso. Toda vez que você for pegar um contrato de manutenção, você tem que emitir uma RT. A empresa que está legalizada, ela tem que estar também emitindo uma RT, que é responsabilidade técnica. Um acidente, alguma coisa, ela responde civil e criminalmente. Por isso que tem que Interessante, ter essa RT. Então, amigão síndico, se liga aí no RIA, hein? Pra quem não sabe, RT é só pra saber quem vai responder criminalmente. Quem vai Viu? É assinar, só né? quem vai assinar o termo lá, na frente do juiz. Legal. Lisiane, tem mais alguma pergunta dos elites? A parte de elevadores, tranquila? Dona Cleonice, mais alguma pergunta? Não, tranquilo. Boa. Gel, Vânia. Não, tô de boa. Só uma pergunta, já ficou igual aquele filme que tem do Missão Impossível, ficou preso no elevador lá, no quase você vai morrer, não vai morrer, já passou por isso?
Não, preso não, mas em testes de funcionamento você fica em cima da cabine, o elevador se movimentando e você chega próximo ali no espaço. Sério? seguro, E aí? sim. Adrenalina legal? Não, é tranquilo, é tranquilo. Ô, Tiago, contar um negócio. Quando era criancinha, que eu não tinha muito juízo naquela época, diferente de hoje, Naquela bem, época, né? bem diferente de hoje. Eu peguei um guarda-sol que minha mãe tinha, que ela tinha não, que ela roubou de algum clube. Eu não sei de onde é que ela tirou aquele guarda-sol. Aí eu subi no muro e pulei, tipo, usando de paraquedas. Não deu muito certo. Eu queria saber, com a compressão ali do elevador, daquele fosso, né, que o ar é mais concentrado, será que dá certo você tentar agora? Não. Não. Tá certo, não. Ah, não. Você vai se decepcionar. Cadê esse Giovanni? Olha, pintou uma dúvida aí agora, né? Essa parte aí de ficar preso dentro de elevador. Existe alguma normativa ou algo aí no assunto de que quanto tempo máximo é tolerável ali para a empresa atender uma pessoa que por algum motivo, qualquer ele que seja, ficou presa dentro do elevador? Sim, não existe norma. O que alguns clientes pedem para colocar isso em contrato. Tá? Isso daí, dependendo do uso do cliente, é colocado em contrato. Mas a média aí, em torno de 30 minutos. Você é louco, moço. Se eu ficar 5 minutos, já sai de lá desmaiado. Não, 30 minutos. Tem um deslocamento, é a média. É tá? muito. Pode ser menos. Já aconteceu comigo de eu chegar a 10, 12 e o bombeiro, né, o bombeiro do prédio ter resgatado. Eu confesso a você que no meu caso, até mesmo como síndica, quando eu vejo alguém ali preso, eu me desespero e caio em cima, matando da empresa, ligando a cada segundo, porque ninguém sabe ali quem está preso, né? O problema que ela pode vir a ter. Existem casos de mulheres com crianças, mulheres grávidas, idosos, e que se ficar por muito tempo ali naquela situação preso, pode vir ter algum problema de saúde. Então, por isso foi a minha pergunta. Se existe algum normativo, porque fica a dica aí, tá? Para criarem um normativo de prazo máximo. Sim, nessa parte de segurança, só se a pessoa tiver claustrofobia, né? Mas se a gente for considerar que o elevador é seguro, e de fato ele é, se ela ficar 30 minutos, 40, uma hora, ela tá segura. Isso não tem problema. O problema vai ser se a pessoa tentar sair sozinha. Não, eu entendo você falar que não vai ter problema técnico, porque você está falando como técnico. Mas eu estou falando de saúde mesmo. Eu digo de segurança. O elevador parado com ela dentro, que nem a gente comentou antes, o elevador tem ventilação natural. Ele tem os furos no teto, em volta do teto e no rodapé. Alguns casos até no batente tem algumas perfurações para ter ventilação. Então a pessoa não vai ficar sem ar. Mas fica muito quente. Sim, é um ambiente diferente de você ficar muito tempo num ambiente fechado, eu concordo. Mas questão de segurança, você está seguro, você não tem problema nesse sentido. É lógico que é legal você frisar também que quando existiu a ligação para o técnico ou para o plantonista, informar que tem gente presa. Porque aí ele tem como obrigação largar o que está fazendo e resgatar, mesmo que ele só retire a pessoa presa. Vamos supor, ele está almoçando, ele está jantando, ele para o que está fazendo, se desloca até o local, tira o passageiro e retorne para o descanso dele, do almoço. Mesmo que ele não deixe funcionando o elevador, mas ele tem como obrigação ir resgatar a pessoa. Isso é uma regra, até mesmo acredito que é universal de todas as empresas de elevador. Certo, entendido. Cronista, mais uma pergunta? Pergunta aí, moço. Tem vergonha não. Mesmo. Bora aí. Joselito, brigadão aí pelo esclarecimento técnico aí. Seja sempre bem-vindo. Fica à vontade, estiver em Brasília. Pode vir aqui que Tamo as junto. portas sempre abertas. Giovanni, tem mais alguma pergunta pro nosso amigo? Eu tinha, mas eu esqueci. Meu TDAH é muito forte. Agora vamos lá. Um termo que usam muito lá no condomínio, quando os elevadores aí, né, dão uma desestabilizada e começa a balançar. Aí eles falam, dona Cléia, hoje o elevador tá assim. Quer subir com emoção ou sem emoção? Boa. Eu lembrei, eu costumo fazer uma brincadeira. É sério, eu entro no elevador quando tá muito cheio, principalmente de pessoas desconhecidas, eu dou um pulão no elevador. Que é pra testar ele e o coração das pessoas. Isso é seguro?
Ficar pulando no elevador? Não, não é bom porque o elevador ele tem dispositivos de freio de segurança. Então, ele com esse movimento, né, de estica o cabo de aço, tensiona e distensiona, ele pode acionar sem querer criar um movimento na mecânica dele internamente e o elevador travar ou pelo menos desligar um contato elétrico. O elevador Mas você travar. sabe que quando eu faço isso, a intenção é essa, né? Deixar A todo intenção mundo é preso parar, lá. né? Eu não gosto de ser odiado de pouquinho, eu gosto de ser odiado de monte. Agora vamos lá. Confesso a você que eu já multei em unidade por esse motivo aí. Convidado foi lá numa festinha, bebeu um pouco mais, quis uma diversão legal dentro do elevador, começou a pular lá justamente para fazer isso aí, né? E a gente de lá. Não, Vamos lá, vamos. Esse mal eu não ia sofrer não, porque eu não faço isso bêbado, eu faço sã mesmo. Então já estava consciente mesmo, eu né? faço consciente. Joselito, brigadão mesmo novamente, cara. Seja bem-vindo. Eu acho que foi um tema interessante, elevador, a coisa que eleva os custos dos condomínios, né? E a gente se preocupar em modernizar e dar um bem amparo. Igual a Cleusa falou, vidas está se levando, trazendo, né? Sim. E eu quero que você fale um pouquinho da sua empresa. Vende seu peixe aí pra galera, como é que é a Vila Arta, né? Vilarta. Vilarta. Fala um pouquinho dela aí, como é que o pessoal encontra ela, os meios de comunicação. Fica à vontade, vende seu peixe. Opa, obrigado pelo convite, obrigado pela audiência aí, o pessoal. E eu trabalho na Elevadores Vilarta, né? Ela é natural de São Paulo, já há 17 anos trabalho lá. Ela tá há mais de 30 no mercado, né? Já vem expandindo já há uns 2 anos, 3 anos, vem expandindo a nível nacional. Já tinha algumas unidades em alguns estados, né? Mas agora o âmbito é chegar a nível nacional, que já tem unidades e parceiros, né? E temos a fábrica também, que vende elevadores novos. A produção dela é feita em Taubaté, interior de São Paulo. E trabalhamos com hidráulico, elétrico, o 100 casas de máquina, né? Que é um produto nosso, tecnologia nossa, com parceiros de fora. E é isso. Modernização também, precisar. Só Beleza. Entrar no site vilartaelevadores.com.br e acessar o telefone, que é o 3201 1070. Não, com certeza. E ela tá vindo aí, vai ser muito bem falado em Brasília também. Vamos desenvolver esse trabalho aqui. E é importante mesmo. Agora, para encerrar esse bloco, eu tenho a última pergunta pro senhor Giovanni. Giovanni, já fez sexo no elevador? Ô louco, meu, voltando com o nosso programa Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial. Hoje tivemos agora a conversa com o Joselito, falando sobre elevadores, tivemos com a Elisiana, falando sobre seguro. E agora, o quadro que eu me amarro demais, porque eu dou voz pro síndico aqui, que é o quadro de Síndico para Síndico. Quem quiser entrar no YouTube, temos a playlist Síndico para Síndico. E o bacana é que a gente dá uma voz, o viés do síndico, a experiência dele, né? Os insights deles. E comigo é o seguinte, por que não aprender com o próprio síndico, né, dona Cleonice? Seja bem-vinda. Vamos bater esse papo aqui de Síndico para Síndico. Mas primeiramente, Giovanni quer dar um recado. Fala, Giovanni. Eu queria primeiro aí desejar um ótimo final de semana para todo mundo. Que seu sábado seja tão bom quanto o pastel quentinho. Se você não gosta de pastel, procure um terapeuta. Não é possível isso. Beba água, porque pedra nos rins é muito ruim. Causa muita dor. Então, arruma essa postura para não estragar sua coluna. Marca um rolê com os amigos, depois desmarca para manter tudo sob naturalidade. Um ótimo sábado aí, pessoal. Desmarca. Dona Cleonice, então vamos lá, né? Você quer. Primeiro quer falar, já tive a oportunidade de trabalhar junto com a Cleonice, né? Uma pessoa. Eu costumo dizer que é uma pessoa muito justa, muito correta, né? Nas atitudes dela, no julgar dela. E a vida é muito isso, né, Cleonice? Infelizmente estamos juntos mais, mas estamos aí acompanhando de perto o seu trabalho, que é um trabalho que é realizado com grande excelência, né, no dia a dia. E vamos lá. Por que você quis se tornar síndica, dona Cleonice? Bora lá, Thiago. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui, né, Thiago? Mais uma vez juntos, apesar de não estarmos mais trabalhando ali no lado a lado no dia a dia, mas nunca deixamos aí desse feedback um para o outro. Thiago é uma pessoa excepcional, sempre nos ajudando, independente de estar trabalhando junto ou não, né? E aí, estamos aqui mais uma vez e vamos lá. Por que que eu escolhi, naquele momento, ser síndica? Pergunta bem fácil de dizer. Várias pessoas
resolvem ser síndica. Umas por opção, outras por amor. E no meu caso, eu moro num condomínio ao qual estava numa situação muito crítica, vinha de uma gestão bem complicada, vários problemas financeiros e administrativos. E aí foi muito difícil retirar aquele síndico no momento, né? A gente conseguiu. E aí alguém tinha que assumir. E quem ia assumir? Bom, aí veio naquela minha consciência. E agora? Lutei tanto para ter uma boa administração, então vamos lá, vamos na luta aí, no sentido de meu lar, é minha casa, e lutar por ela. E aí eu resolvi me candidatar, fui eleita e estou aí já no finalzinho, quase de 2 anos, nessa luta aí à frente do condomínio, né? Uma experiência maravilhosa, viu? Dura, difícil, mas é boa, sim. E assim, Cleonice, o que ser síndico agregou na sua vida? Essa experiência? Vou dizer, é um aprendizado único. Primeira coisa que você aprende é lidar com pessoas, né? Que eu acho que é o essencial para a sua vida. Porque lidar com pessoas, você lidar ali com vários tipos de gênios, de satisfação, de expectativas, pessoas de todos os gêneros, raças e culturas, né? Então, aí a gente aprende a lidar com todo e qualquer tipo de situação. Isso, para mim, foi um aprendizado mais importante, foi esse aí, lidar com situações e com pessoas de diferentes níveis e, vamos dizer assim, exigências, né? Tem pessoas que não exigem nada, tem pessoas que exigem tudo e a gente está no direito delas e a gente sempre lutando aí para satisfazer. A gente não consegue satisfazer a todos, mas pelo menos a maioria. Não, com certeza. Condomínio, igual eu falo, é uma mescla de tudo, né? Não existe padrão, né? E a gente tem que respeitar o direito de cada um, né? E com certeza a missão do síndico é que trazer a harmonia para aquele ambiente, valorizar o bem deles também, né? E zelar que a coisa possa prosperar, né? Dona Cleonice, sua passagem como síndica, né? Qual foi a sua maior dificuldade que você encontrou no condomínio? Olha, a maior dificuldade que a gente tem dentro de um condomínio hoje, aqui em Brasília, eu vou falar para você de verdade, mão de obra. Aqui em Brasília a gente tem uma dificuldade muito grande em contratar boas empresas, bons funcionários. Eu não sei se é porque tem muita... o pessoal reclama do desemprego, tá? Vamos lá, tem desemprego? Tem. Mas aí na hora que você precisa do funcionário ou da empresa especializada, é difícil conseguir. Não sei se porque eu sou muito exigente ou se realmente a gente tem essa defasagem aí no mercado, tá? Então aí fica uma dica aí para os empresários, para os prestadores de serviço, né? Melhorar um pouco nesse quesito de atendimento, de pós-venda, né? A gente sabe que também tem o outro lado, que prestar serviço também para condomínio não é fácil, né, Thiago? Nem me diga, dona Cleonice, nem me diga, mas... Não é fácil. Não, agora eu vou defender, então, porque assim, quer que o funcionário seja bom, que ele tenha medicina, engenharia, mecânica, seja instrutor da NASA, mas pagar R$1.100. Aí não dá, né? Tem que remunerar bem para exigir um bom funcionário também. Mas eu acho assim, Giovanni, eu acredito sim. É lógico que o funcionário tem que ganhar bem, mas eu acho que tem que fazer muita coisa de iniciativa própria, entendeu? Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, eu sou um vendedor. Se o oportunidade de vir para a rádio, eu vim. Então, assim, a gente tem que buscar sempre algo a mais, né? Eu acho que se você quer destacar, você tem que procurar coisas a mais. Talvez igual o Zelita começou, não sei como começou, talvez começou como estagiário, ele fez o curso técnico, ele evoluiu. Você vê, ele tá falando. Então, assim, a gente tem que sempre buscar coisas a mais que não é independente da empresa, mas de você mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, cara, porque a gente fala que é faxineiro, porteiro, né? E essa semana a gente estava dando um curso de capacitação para nossos porteiros. E abrimos até para a comunidade, 4 encontros, né? E eu acho bacana porque a gente não só focou na parte técnica, mas a gente focou também na parte do ser humano, que tem uma psicóloga e uma coach. E que ela fala, cara, se você não está dando valor no seu trabalho, alguém vai vir e vai fazer. E aí veio a grande discussão, que é o quê? A portaria remota. Por que o cara vai trocar um ser humano por um robô? É porque o ser humano está fazendo só o básico. No mínimo, você tem que fazer bem feito para gerar dúvida. Não é verdade? Porque ninguém vai trocar um ser humano por uma máquina. Exatamente. Mas muitas vezes a gente faz aquela coisa mal feita, a máquina vai fazer também.
Exatamente. Porque o que a gente pode ter diferente é o quê? É o pensar, é o agir, é o comportamento, é o bom dia mesmo. Você imagina, igual eu tava pra galera terminar o curso falando assim, boa noite. Sem graça, né? Então, assim, a gente tem que se preocupar em qualificar não só os porteiros, não só os zeladores, mas também os síndicos. A bandeira que a gente vem levantando aqui é o quê? Que a gente tem que estar cercado de bons profissionais, do corretor de seguro, do rapaz do elevador, do rapaz da administradora. Até o bom humorista tem que estar cercado, né? Imagina o cara contar piada ruim igual o Giovanni. Não dá, né, Giovanni? E olha que eu sou pago pra contar piada ruim. Caraca, é o melhor trabalho do mundo. Mas aí eu vou depender de novo o porteiro. Como é que ele vai te dar um bom dia sorrindo se ele tá preocupado com a conta dele de casa que tá vencida por um salário baixo? Giovanni? Toma lá da cá, passa primeiro o seu. Então vamos lá. Eu não vou entrar nessa dentro não, que nosso programa é sobre condomínios. Então eu vou falar com a Cindy que é melhor. Mas eu vou te falar só uma coisa pra você. Por uma classe aqui, amigão. A questão é o seguinte, não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Opa! Tome! Então, Dona Cleonice, então vamos ferrou. lá. Vamos lá, agora eu falo das duas partes, tá? Apesar de ser síndica, eu não tenho só papel de síndica, eu também sou funcionária lá fora, eu também sou prestadora de serviço. E o mais interessante, né, Thiago? O Thiago sabe aí, eu sou terceirizada em uma empresa fora e contrato uma empresa de terceirização para o meu condomínio. Olha só, eu conheço os dois lados da moeda aí, hein? Então, assim, o que a gente fala sempre com os funcionários, a gente bate sempre isso aí. Tudo que você fizer, independente da profissão que você escolher, faça com amor. Né? Se dedique, faça com prazer, porque assim, não todo mundo reconhece, mas nesse seu caminho você vai encontrar alguém que vai reconhecer sim. Temos um caso lá no condomínio, o Thiago sabe bem, de um funcionário que começou lá com a gente na área da limpeza, né? E a gente incentivou, o Thiago aí ajudou muito nesse incentivo e ele foi estudar e hoje ele é um técnico lá dentro do condomínio. Ele triplicou o salário dele. Mas para ele triplicar, o que aconteceu? Ele quis. Mesmo. Não, e ele... Vontade. Vontade, outra coisa, tá ouvindo aí, ô Gelson? Passa um pouquinho da grana pra mim, que eu que lutei pra você fazer isso aí, tá? É isso aí. Mas, Cleonice, outra coisa. Como é que é o lidar no dia a dia com as pessoas no Viver Melhor? É super tranquilo? É turbulento? Como é que é esse trato no dia a dia? Eu vou dizer pra você que, apesar das pessoas pensarem que não, mas pra mim tem sido a melhor parte. Porque, na verdade, a gente acaba fazendo muita amizade e conhecendo um pouco mais de cada um, das suas necessidades, das suas expectativas. Apesar de não agradar a todos, mas, graças a Deus, eu tenho agradado a maioria. Né? E a gente vê isso na satisfação, no sorriso, no agradecimento. E, para mim, essa parte é a melhor. Eu tenho prazer em receber o condômino lá no escritório de administração, quando, assim, eu tô lá, né? Apesar que a vida de síndico não é só estar sentado na cadeira, todos sabem disso, mas eu tenho prazer em receber cada um, eu gosto. Dessa parte, eu gosto. Que bom, né? Giovanni, tem alguma pergunta para a dona Cleonice? Você paga bem os funcionários? Olha lá, vamos lá. Bom, salário, a gente tem uma empresa terceirizada, não tenho nenhum funcionário contratado direto, mas assim, eu enquanto síndica e sou responsável pelo contrato, eu faço cumprir o que está lá no sindicato, aprovado numa convenção coletiva, que é conquistada através da luta dos mesmos. Muitos condomínios, aí fica aí a dica para os senhores síndicos, não tem cuidado em atender a convenção coletiva que foi para a Assembleia, que foi... É um dever dele, né? Também, né? É um dever do síndico fazer cumprir essa convenção. E o Thiago aí é prova disso, que eu cumpro a convenção ainda mais um pouquinho acima, no que eu puder ajudar ali para dar uma melhorada, a gente melhora. Não é mesmo, Thiago? Não, isso é verdade. Esse ponto aí... Acho que é um pouco... Vamos dizer, nosso condomínio faz parte da minoria que hoje oferece assistência e saúde para os funcionários, que está lá na convenção, tá? Como obrigação. Tá vendo? Toma, só porque a Torque tem os melhores funcionários, né? Que paga muito bem, inclusive vai dar um aumento amanhã para os funcionários aí, o funcionário da Torque pode bater lá na porta. Só lembrando que o almoço hoje é pela Vila Arte. Opa! Dona Lisina, tem alguma pergunta aí para a dona Cleonice? Não, só uma colocação. Ela fala da dificuldade de se achar profissionais qualificados, né, para atender.
Eu acho que, por parte dos prestadores de serviço aqui em Brasília, falta um pouco mais de comprometimento. É você enxergar a dificuldade do outro. Por exemplo, eu já ouvi corretores de seguros falarem assim, isso numa roda de conversa. Eu já ouvi, Cleonice, corretores de seguros falarem assim, eu faço seguro, eu faço contrato a cobertura ali, de qualquer jeito, dou preço barato, depois, na hora que a pessoa precisar, a gente vê como é que faz. Não é assim. Eu acho que não é assim. Entendeu? Acho que o prestador de serviço, ele tem que entender, o corretor de seguros, ele tem que entender que ele está assegurando não só o patrimônio, que as pessoas muitas vezes levaram uma vida inteira para conquistar, como vidas também. Porque nós fazemos seguro de vida. Então, a gente resguarda o patrimônio e resguarda o bem-estar da família, da pessoa, né? O bem-estar financeiro. Eu acho que a gente tem que atentar que a gente tem que ser bons profissionais para nós mesmos, né? Isso aí eu acho que é a base de qualquer pessoa, né? Dona Cleonice, o quadro é de síndico para síndico, né? Como é que você vê essa relação hoje aqui na cidade até de Samambaia? Acontece? Vocês trocam muitas ideias? Um ajuda o outro? Ou é cada um na sua ilha lá? Não, acontece sim. Eu acho aí até bonito da parte aqui da Samambaia. Não conheço os demais, então eu posso falar só daquilo, né, que eu vivo, que é a realidade aqui de Samambaia. Então, assim, tem uma ajuda muito grande de um para o outro, a reciprocidade é grande, viu? Eu acho isso até muito bonito, muito legal. Isso me deixa muito feliz, muito satisfeita, saber que está todo mundo lutando em prol de uma melhoria. Vamos, assim, sempre uma coisa legal. Se eu puder indicar uma empresa, eu indico. Se eu não puder, eu fico na minha. E aí ele vai atrás daquele achar que eu acho melhor. que tem que se unir, né, para as coisas positivas, né? Eu estava conversando com uma pessoa, não me lembro qual segmento, né? Ele falou assim, mas tem grupo de WhatsApp atrapalha. Eu falei, eu acho que não. Se você faz um bom trabalho, ele vai te ajudar. Ninguém vai falar coisa ruim de você se tu faz bem feito, né? Não tem isso, né? Eu penso que a pessoa só vai falar se você faz bem feito. Então a gente não precisa ter medo disso. Eu acho que muita pessoa tem medo do WhatsApp. Eu não tenho medo, não. E ao contrário, se eu estiver errado, eu vou lá, estou errado, peço desculpa. A gente tem que entender que a gente tem que usar esse meio para se comunicar, trocar ideias e um agregar o outro, né? Por exemplo, teve síndico aqui que não ganha um salário, não ganha um palablore. Faz por causa própria. Outros já são profissionais, então assim, cada um tem a sua missão. Mas o bacana é o quê? Que todos têm aquela missão de fazer uma sociedade melhor. Eu costumo dizer assim, que você quer mudar a sociedade, muda seu condomínio primeiro, muda a sua casa primeiro, que é de pouquinho em pouquinho as coisas vão mudando. E querendo ou não, o condomínio é o quê? É uma modalidade muito nova de moradia. É o hábito, é o costume. Muitas vezes a pessoa vem da casa pro condomínio. Sim. E você pode dizer, no primeiro condomínio ela vai levar pau pra caramba, mas depois ela vai acostumar com aquele hábito de respeitar o outro, respeitar as regras. Igual eu falo, o síndico, ele é simplesmente o juiz. Errou, ele vai ter que punir. Mas quem cometeu o erro? Foi o morador, né? Dona Cleonice, outra coisa importante. O que você vê essa questão do síndico profissional? O que você acha disso? Olha, eu não desmereço a classe de síndico profissional. Eu acho até legal aqueles que querem estudar para, de repente, ajudar. Mas agora eu dou uma sugestão. Aqueles condomínios que querem contratar o síndico profissional, eu não sei, porque isso depende muito de convenção também, mas se for possível, não sei que forma aconteceria a eleição, fica a dica aí para todo mundo pensar, ter do lado dele um síndico que mora, seja como assessor, seja como... não seria subsíndico é uma outra história, né? Mas que ele pudesse ter alguém também ali do condomínio, do lado dele. Vou te explicar por quê, Thiago. Uma coisa é você ir lá administrar, você está de longe administrando aquilo que chega para você, só o que chega. E outra é você morar, tá? Quando você mora... a partir do momento que você desce o elevador, você já desce com um olho de síndico. Tudo que você desce, você já desce observando e olhando e cuidando e zelando. Se ele é um profissional, ele não vai ter essa mesma oportunidade, entendeu? Não vai sentir na pele o que o morador sente. Não estou desmerecendo, só estou falando que, caso queiram contratar um síndico profissional, verifiquem a possibilidade de um morador estar ali do lado, assessorando ele nesse dia a dia, nesses problemas, tá bom?
Pode ser até É o uma contrário, dica. né? Eu passei agora no condomínio que eu fiz consultoria. Eu fui participar da eleição e lá eles optaram pelo morador, só que eles sentiram que o morador também não tinha tanto conhecimento assim. Eles Sim, optaram porque o sim. cara tava lá tal, e a minha proposta era o quê? De X horas estar lá no condomínio, né? E aí eu entrei, então, numa parceria de consultoria. Muito bom, A muito gente legal. dividiu isso uma aí. parte do Prolabore, o síndico cedeu uma parte para mim e eu dei um suporte de consultoria na parte administrativa, jurídica, divisão de empresa para o condomínio. A gente ficamos uns 4 meses nessa parceria, foi bacana, porque ele começou a andar sozinho, eu falei, pode ir sozinho agora, né? Um E aí- ajudando o outro, né, exatamente, Thiago? porque assim, ele tem o dia a dia. Você falou, ele tem um tempo, ele tá ali. Eu já não tinha isso, mas eu tenho uma experiência que ele não tem, então juntou o útil ao agradável, né? Até porque Muito síndico válido. não é fiscal, né? Tem que ter isso. O síndico não é aquele que vai ficar lá vendo se alguém jogou um papel de balinha no chão. Tá incomodado? Vai você e pegue, vai lá no livro e relate que alguém jogou. Fica querendo que o síndico seja o guardinha do prédio. Não, e é importante que a gente tem que entender o quê? Que a comunidade faz parte dessa gestão. Ela também pode ajudar, às vezes, com conhecimento de engenharia, direito, o que for, mas ela também é fiscalizadora. O Giovanni foi grande colocação que ele fez mesmo. O síndico não é o guardião do prédio, né? E outra coisa, relata, igual a gente falou semana passada do feminicídio, falando do ECA, relate as coisas, participa, a gente tem que entender que, moradores, vocês são grande parte do condomínio. O síndico é só um. Se todo mundo se unir, o condomínio vai ficar bacana, vai ser participativo e vai ser muito produtivo para o condomínio. Isso mesmo. Os moradores são a maior parte do condomínio. Se o síndico for muito ruim, junta todo mundo e dá um cacete nele. Sabe uma coisa legal aí que eu acho importante frisar aqui? Na minha gestão, posso falar que deu muito certo e que eu acho que deveria ser usado por todos. Eu fiz uma gestão muito participativa. Então, sempre que tinha um projeto à vista, que a gente queria iniciar algum tipo de projeto, seja ele qual for, eu sempre procurava os condôminos que estavam diretamente ligados àquilo lá. Vamos ter sempre pessoas da área de segurança, pessoas da área de engenharia, pessoas da área de limpeza. Então, sempre tem no seu condomínio um condômino que vai poder te ajudar muito. Então, assim, eles estão sempre envolvidos em tudo. E traz para perto, né, da administração. Você traz Isso é muito a importante. comunidade perto de você, né, cara? E eles vão Isso. entender como é que é a dificuldade. José, ele tem alguma pergunta para a Cleonice? Eu tenho, Cleonice, eu tive um episódio em São Paulo que a vizinha ficou escutando o que estava acontecendo dentro do apartamento. Porque eu tive que deixar a minha filha com a minha mãe, né? Minha esposa, a gente teve que ir num local. E isso era antes do horário do silêncio, né? Que eu não sei se é 9 ou 10 horas. Isso pode, não pode? Como proceder? Como funciona isso? Não, mas ela tava ouvindo a outra fazer barulho? Ela tá ouvindo porque achou que tava matando a menina. Ela Mas só tava ela- chorando porque a gente tinha saído, né? Deixado ela. Mas ela chamou a polícia, chamou alguém? Não. Porque minha mãe viu a sombra, né, na porta e abriu a porta, a mulher tomou até um susto. Pediu desculpa, tudo, mas Vamos bem lá. é uma situação diferente. Eu nunca vi Diferente. isso. Vamos lá na sua resposta. Seguinte, quando você fala em horário do barulho, não existe horário de barulho, tá? A lei é muito clara, onde aquele barulho que está te incomodando o vizinho, independente de horário, ele tem o direito de reclamar. Então, quando as pessoas pensam em horário de silêncio só a partir das 22 horas, isso não existe. Isso não é só para condomínio, não. Isso é uma lei ampla para todos, inclusive quem mora em casa. Tá? Então, essa é uma parte para deixar claro. Outra coisa, eu não sei qual o perfil dessa vizinha, mas eu vou me colocar na situação dela. De repente, eu moro no mesmo andar que você deixou sua bebê. Não tem costume de criança chorando ali. Do nada, me aparece uma criança chorando insistentemente e a gente não sabe o porquê. O porquê que está acontecendo isso. Eu vou até tirar a síndica de lado e vou botar como uma pessoa normal. Eu também iria escutar, iria para lá para saber um pouquinho do que estava acontecendo. Porque, infelizmente, hoje em dia, existem muitos fatos de maus tratos ou de sequestros. Então, é muito comum, infelizmente, tá? Então, eu ia realmente procurar saber o que estava acontecendo, o porquê daquela criança estar ali insistentemente chorando, né? Talvez até comunicaria para o síndico, dá uma observada lá,
vai ver o que está acontecendo. Naquela casa não vejo criança chorando e, de repente, tem uma criança lá chorando muito, né? Então, vale a pena saber realmente o que está acontecendo. Agora, em condomínio, tem aquelas pessoas que são mais curiosas, menos curiosas, e a gente sempre procura levar para o lado bom, sempre para o lado da boa-fé, né? A má-fé, ela vem depois que se prova. Então, a gente sempre vai primeiro naquela boa-fé. Não leve a mal aquela pessoa que escutou logo de cara. Talvez ela tenha ido escutar até para preservar a criança. Tá bom? Oi, Cleonice, você conviveu aqui com a gente quase 2 horas aí. Você acha que o Giovanni seria um bom síndico? Olha, de repente sim, né? O que acontece? Ele vai sempre pro lado de humor aí, ajudar um pouco. Olha, síndico tem que ter sempre um bom humor, hein? Não, porque senão... eu consigo administrar uma casa com 5 meninos dentro, uma esposa, um cachorro e uma sogra. Pronto, Se eu não tá conseguir aprovado. Deixa eu me vingar aqui, já? Pode, fica à vontade, Posso? pode. Ele não me passou segurança. Aqui se faz, aqui se paga. Deixa eu só completar um pouquinho aqui. Olha aí, tá vendo? Ó, tá vendo? Você deixou uma partezinha aí pra vingança, amigo. Gente, é porque ela tá com inveja que eu abri um nicho de mercado já aqui, um monte de seguro. Eu inventei o seguro sobre o seguro. A senhora tem um seguro caso o seu seguro não funcione no seu prédio? Ainda não. Pois é. Pergunta se ela tem pra vender. Não tem. Tá Vai vendo? chegar lá. Lá. Ela tá chateada comigo que eu fico falando que Dona o produto Cleonice. dela não é Só tão fazendo um bom. adendo aí um pouquinho do que o colega falou agora sobre a criança chorando. E por incrível que pareça, a gente lá no condomínio não tem isso, tá? Não pense você que isso é incomum, não. É bem comum. Inclusive, até quando deixam um cachorrinho chorando por muito tempo. Não é só criança a preocupação. Hoje já tem aí a parte daqueles que são os cuidadosos, né? Tem aí já as instituições né? Da proteção aí contra maus tratos a animais. Vamos supor, se você você pega, isso foi essa semana aconteceu, você pega um filhote para criar um animal, um filhote de qualquer raça aí, bicho. Vamos supor, um cachorrinho. Leva para dentro do seu apartamento. Ele está só com 40 dias. É certo, é correto você deixá-lo sozinho e ir trabalhar? Fica aí a pergunta. Vieram me questionar. Para mim é muito errado. Você está tirando um bebê da mãe, levando para um outro ambiente, ao qual ele vai passar o dia todo sozinho? Isso é correto? Eu não vejo como correto um cachorrinho chorar o dia inteiro, né? E vamos dizer aí, está incomodando o vizinho? Tá. O incômodo é um menor. Vejo até isso como um pouco de maltrato. Eu acho que é um maltrato de verdade, né? É o que tem que se pensar nisso aí. Dona Cleonice, qual conselho você daria para um síndico que está atuando hoje? Olha, primeiro fato, muita atenção aos contratos. Aí vamos falar um pouquinho do elevador aí, né? Que nossa amiga ainda está aqui. Foi o primeiro contrato que eu fui ver realmente se atendia, se não atendia, até quanto atendia, situação de elevador, como é que estava, se estava bom, se estava ruim, se estava mais ou menos. E vou dizer a você, foi o primeiro contrato que eu troquei. Porque eu sou extremamente exigente. E aí eu dei a oportunidade daquela empresa melhorar. Olha, entrei hoje, te dou 3 meses para você botar esse elevador em dia. Com 3 meses eu vou andar em todos com você. Se não tiver atendido as exigências, a gente encerra o contrato. E assim foi feito. E assim encerramos o contrato. Então, assim, foi o primeiro. Primeira coisa, assumiu, dá uma lida no contrato e verifica se realmente a empresa está atendendo aquele contrato, né, de forma adequada. E dê um tempo para ele também botar em dia. Se não botou em dia, meu amigo, não tem a pena não, troque. Outra coisa, igual eu falo, o síndico, ele responde civil criminalmente, né, por qualquer coisa que acontece no condomínio. Ele tem que estar atento a isso mesmo. Isso é importante do que os bons profissionais ao redor, um bom advogado, Exatamente. um bom corretor, uma boa empresa de elevadores. Sim, a bandeira do texto condominial é essa. É qualificar o síndico com a visão de gestão mesmo, né? Que ele é uma empresa que não pode sentar menos que está no papel. Se o cara combinou, tem que cumprir. E você tem que fazer a lei valer, né? É isso aí. Responsabilidade civil, nossa, essa pesa, viu? Muito. Giovanni, tem mais alguma pergunta para dona Cleonice? Não.
Eu não senti segurança da sua parte. É, Tá com medo dela? Hoje eu tô sendo caçado aqui, hoje eu tô sendo privado da minha capacidade de criar humor, por isso que as piadas foram tão ruins hoje. Eu queria deixar claro isso aí. Ziane, tem mais alguma pergunta? Giovanni, sua esposa tá bem? Ela tá bem, agora eu tô sentindo falta do meu terapeuta, eu queria deixar até atento aí pra todo mundo. Se você tem esse preconceito com terapia, vá fazer terapia. Síndicos de todo o Brasil, você que tá aí sem entender muito o sentido da vida, procure um terapeuta. É o meu recado motivacional do dia, que eu não tô com capacidade de motivar ninguém. Um terapeuta consegue. Exatamente. Joseli, tem mais alguma pergunta para a Cleonice? Não, já foi sanado todas. Então, bom demais. Valeu. Eu tenho uma, Thiago. Pode falar. Você já foi no terapeuta? Não. Não. Você sabe que a capacidade dele de solucionar o problema é grande, né? Eu já fui no psicólogo, cara. É a mesma coisa, Mas ela falou- cara. Você tá perdido na vida, amigão. Não, mas ela falou que era tão doido que não tinha como não. Ela tava ficando mais doida que eu aí. Ela falou caso perdido isso aí, velho. Dona Cleonice. Façam terapia, gente. Dona Cleonice, então é o seguinte, deixa sua mensagem final pro nosso amigo Cíntico que tá ouvindo aí do Brasil todo. Fica à vontade e deixa uma mensagem final pros nossos amigos síndicos aí. E outra coisa, antes disso, tem uma pergunta que eu quero fazer. Tá se encerrando o seu mandato, né? Você vai querer reeleição? No momento, não. E vou deixar bem claro o porquê aqui, né? Quando eu assumi como síndica, assumi com o intuito de... Fiz algumas promessas, poucas elas, que seria deixar o condomínio com equilíbrio financeiro e com todos os contratos funcionando e sem nenhuma amarração. Próxima gestão que entrar, a qualquer momento ele troca a empresa que ele quiser sem pagar R$1. E hoje nosso financeiro está equilibrado. Por que eu vou sair? Consegue trocar até a corretora de seguros? Se ela tiver ruim, sim, mas até o momento está me atendendo muito bem, né, Luciane? Toma! Eu vou fazer o seguinte, eu vou tacar fogo lá no seu prédio, vamos ver se é bom, Agora né? o Thiago, como trabalhou comigo, ele sabe assim, né, Thiago? A gente já teve algumas... Às vezes ele ficou chateado comigo, depois ele entendeu. Nós, como síndicos, somos chamados de chato. Aí a gente tem que ser chato mesmo. A gente é o chato do momento. Se o corretor é chato, imagine o síndico. Né? Exatamente. Porque a gente é aquele que cobra, né? Como a pessoa que cobra tem que boa, ser né? chato, né? Não tem como ser boazinha. Não sejam bonzinhos. Ah, não, mas fulano é meu amigo. Né? A empresa, ele está na empresa, eu vou segurar por causa do meu amigo. Não segurem, porque lá na frente você será cobrado. É isso aí. Cleonice, vai lá a mensagem final então pro nosso amigo síndico aí. Tá, então vamos lá. Admiro todos. Ser síndico não é fácil. Eu vejo como uma dádiva até, tá? Aqueles que estão aí como síndico, tem aí meu aplauso, meus parabéns. E vejo síndicos aí que estão aí já há 17 anos nessa função. Admiro demais. Não que eu nunca mais queira ser síndica. Não, posso até voltar, né? Mas eu vejo que é o momento de eu dar uma parada, tomar um fôlego, deixar para um próximo aí. Novos Quem sabe lá na projetos, frente né? a gente volta, né? Não vejo problema nenhum em voltar também não, tá, Thiago? Se for preciso eu volto sim. Que bom. Giovanni, vende seu peixe aí, amigo. Eu queria convidar o pessoal aí que tá ouvindo ali na região do Gama, do Santa Maria, ou até mesmo quem esteja interessado em assistir a apresentação de um pessoal lá no Teatro das Artes, no Valparaíso. Na terça-feira que vem vai ter stand-up comedy em Águas Claras, no Mr. Beer, e no Buraco do Tatu, uma casa de comedy club em Brasília, que fica no setor comercial sul. O Buraco do Tatu, todos eles aí nas redes sociais, é só procurar dessa forma no Instagram, que vai achar. E me segue no Instagram também, que eu tenho uns memes de política que eu não posso falar aqui, por conta do Fundo de Apoio à Cultura que a rádio recebe, então eu sou meio que privado dessa minha alternativa de comédia. Então me segue aí no Instagram, o Giovanni Felício. Ou Giovanni Feliz, pessoal. Segue ele aí que tem muita coisa bacana. A gente tem que ter esse lado de humor, diversão. E eu costumo dizer que o nosso programa é diferente porque a gente se diverte, a gente conversa, né? A gente vende informação e a gente sai sempre melhor que a gente entrou porque tem esse lado da terapia do humor, né? Liseira, vende mais uma vez seu peixe aí, quem quiser contratar um seguro. Quem estiver precisando aí de orientação, de um bom seguro, pode entrar em contato comigo, www.aureliana,
atualforte.com.br. Tem também o meu Instagram, Papo Seguro DF, né? Quem quiser ir se informar sobre os seguros, os diferenciais, pode adicionar lá. Ou me chama no Zap, 619-8589-2313. Beleza, pessoal, também quero agradecer. Pode ir lá, Giovanni. Eu queria a última mensagem do dia, Thiago. Pode, vai lá. Que o tempo passa, mas também amarrota. Essa foi boa, velho. Tempo passa. Profunda essa, hein? Essa do final de semana. Pessoal, eu quero agradecer a Sé Tecnologia, que é um dos nossos patrocinadores, atua na área de tecnologia aí, parte de câmeras, controle de acesso, né? Sem esses apoios não teria o Intenso Condominial aqui na rádio, a Atual Forte Corretora de Seguro também, que é uma parceira nossa. E lógico, a Toca de condomínio também, seu condomínio em boas mãos, a empresa que atua na área de contabilidade, limpeza e conservação. Muita gratidão para esse pessoal, porque sem eles nada disso aqui estaria acontecendo, né? E também agradecer a Ativa FM por ceder o espaço, acreditar na ideia de levar um pouco de conhecimento para os síndicos através do humor e diversão, né? Cara, vamos para a mensagem final. E dentro dessa conversa aqui, eu pensei, refleti e se falar uma coisa interessante no bastidor. A gente estava comentando sobre terapia, né? Como as pessoas estão doentes, né, emocionalmente. Então a mensagem final é o seguinte: não tenha medo nem vergonha de procurar ajuda, certo? Procure ajuda mesmo. Isso não é fraqueza, isso não é coitadinho, não. A gente tem que procurar sempre se sentir melhor. Se for ir ao médico, um psiquiatra ou um terapeuta, vá. Entenda que a gente tem que se cuidar como pessoa e como ser humano. Então a minha mensagem final hoje é essa: se cuide mesmo, não tenha vergonha. Eu costumo dizer o seguinte, meus amigos: tá em desespero, pode me ligar que eu vou lá, vou dar apoio, vamos conversar. Acho que quando você se expõe aí, você conversa, você vai se conhecer. E a maior dádiva do ser humano é se conhecer.